Boa noite. Essa semana, a cristandade tradicional comemora, né, a chamada Semana Santa, Páscoa e etc. Para nós espíritas, não há nada de diferente, nós não comemoramos nada disso. Para nós, isso é uma passagem histórica da vida de Jesus que não tem nenhum significado miraculoso, especial ou místico. Aliás, é lamentável que o Cristo tenha tido que viver essa experiência. Como é lamentável que a gente tenha que sofrer, né? Então, para a doutrina espírita, a gente compreende por que sofre, mas nós não somos uma doutrina que supervaloriza a dor como uma experiência necessária, né? A dor é o resultado, a dor, o sofrimento dos nossos infortúnios são os resultados de nossas escolhas existenciais ao longo de nossas reencarnações. Não é uma imposição necessária das leis divinas para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Então, só assim explicando. Então, nós respeitamos naturalmente, né, a Igreja Católica, outras igrejas, né, que revivem, inclusive, dramaticamente no campo das dramaturgias, né, as encenações, mas para a gente realmente isso não tem valor do ponto de vista doutrinário, porque nós não temos cerimônias. Aliás, é uma outra coisa, eu sempre sou procurado, eu e outros companheiros, né? Ai, André, você faz cerimônia de casamento? Para nós espíritas, não existe cerimônia de casamento. Primeira coisa, não existe casamento espírita. Casamento é casamento, porque não existe sacramentos na doutrina espírita. Então, o que se pode fazer, mas não é uma obrigação, é quando duas pessoas vão viver juntas, se elas quiserem, uma prece singela, rápida, que pode ser feita por qualquer pessoa, inclusive pelos próprios noivos, pelos pais, por alguém que ame ali, da maneira mais simples, mas como todo mundo a gente vive, toda menina quer casar igual princesa, quer vestir de noivo, quer entrar aquela papagaia toda, e aí toca a gente que é espírita ir lá brincar de papo. A gente vai, porque principalmente uma pessoa amiga, mas a gente realmente não fica à vontade, porque não tem nada a ver com a doutrina, né? Porque não precisa de vestido, não precisa de festa, não precisa de cerimônia, não precisa de nada especial, porque a doutrina espírita é a doutrina que propõe a adoração a Deus em espírito e verdade. Ou seja, quanto mais simples, mais espontâneo, mais autêntico, mais interiorizada for a nossa experiência espiritual, mais legítima ela é. Ok? Então, é a doutrina da simplicidade, da singeleza, em que não há ninguém que detenha poderes especiais para abençoar ninguém, protocolar nada e assim por diante. Ok? Bom, nós vamos então explicar dessa parte, que é importante. Então, para nós não há Semana Santa, a gente não guarda dia santo. Olha que estranho. Por quê? Para a gente todo dia é santo, porque todo dia é uma oportunidade de crescimento e de transformação, de fazer certo tudo que a gente tem feito errado. Então, todo dia é santo, não tem um dia que é mais especial do que outro, né? A gente não guarda, porque guardar significa ficar sem fazer nada. E a doutrina propõe trabalho. Então, todo dia que a gente fica sem fazer nada, o espírita mesmo, ele desenvolve uma certa culpa, assim, né? Fala, nossa, mais um dia e eu não fiz nada, né? Porque a experiência reencarnatória, ela realmente é muito difícil. Os espíritos nos dizem nas comunicações que tem sido cada vez mais complicado reencarnar na Terra. Então, e a gente tem visto, os casais não querem ter mais muitos filhos, etc e tal. O planeta não está passando por uma situação muito, né, muito pacífica, etc. Então, está difícil reencarnar. Cada dia que a gente perde é um dia
da reencarnação, que a gente podia ter feito alguma coisa, que não precisa ser necessariamente um trabalho braçal, algo que torne a nossa vida útil. Na lição que a gente ouviu do Emmanuel hoje, ele fala muito de fazer o bem, viver o bem, experimentar o bem. E ele diz mais, ele diz, olha, não adianta nada ser bom, espiritualizado e virtuoso se você tem vaidade por ser assim. Olha que interessante. Então, se você é uma pessoa espiritualizada, mas você se sente superior às outras, porque você é espiritualizado, você já não é espiritualizado. Quando você usa da sua sabedoria para destruir a vida do outro, para destruir aquilo que o outro, a identidade do outro, a liberdade do outro e assim por diante, isso não adianta nada. E aí nós vamos para a lição, que é a continuidade do domingo passado, que é a lição do capítulo 11 do Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Aliás, o Livro dos Espíritos, que esse ano, no dia 18 de abril, que funda a doutrina espírita, estará comemorando 159 anos da primeira edição. Então nós estamos quase completando aí os 160 anos de existência do espiritismo no mundo, que na verdade não trouxe nada de novo, veio apenas iluminar aquilo que estava dito de forma metafórica pelas parábolas nos evangelhos. Por isso, Kardec, pela orientação dos espíritos, diz que o espiritismo é o consolador prometido, aquele que veio explicar tudo aquilo que na época de Jesus as pessoas não estavam preparadas para ouvir de forma esmiuçada, de forma mais complexa, de forma mais didática, mais acessível no plano, né, da reencarnação, da imortalidade do espírito e assim por diante. Nós paramos na questão 876, que está falando de lei de justiça e que vai dizer que a proposta do cristianismo para um conceito de justiça, ela se fundamenta numa ideia de eu como base, como referência, como fundamento para aquilo que eu entendo como justo ou injusto. Como assim? Os Espíritos nos dizem, o Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Está aí toda a proposta de realização da justiça que o Cristo legou à humanidade. Então, o que é justo? Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse comigo. E jamais fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que o outro fizesse comigo. Se todos nós vivêssemos esse fundamento, essa assertiva, naturalmente nós não precisaríamos, nós já falamos disso aqui domingo passado, nós não precisaríamos de advogados, promotores, juízes, leis, códigos, constituições, contratos, tabeliões, cartórios, testemunhas, prisões e etc. Por quê? Porque nós viveríamos num mundo dominado pela prática do bem, do amor, da justiça, da misericórdia, da caridade. Então, se o ser humano conseguisse fazer para o outro tudo aquilo que ele gostaria que o outro fizesse para ele, aí estaria, como Cristo disse, todas as leis e todos os profetas. Então, vamos pensar do ponto de vista teológico das revelações cristãs. A primeira revelação é o Decálogo de Moisés, os 10 mandamentos, lá no Monte Tabor, etc. A segunda revelação, o cristianismo, que reduz todas as leis que estão lá no Antigo Testamento, o livro dos reis, dos profetas, a Torá hebraica, né? todo o repertório doutrinário dos hebreus. Jesus vai dizer, olha, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nestas palavras estão resumidas todas as leis e todos os profetas. Então ele sintetiza tudo isso. E depois, com a doutrina espírita, nós temos uma tentativa de elucidar tudo aquilo que pelas parábolas ficou oculto. Por isso que Allan Kardec, quando vai conceber o Evangelho segundo o Espiritismo, usa apenas aquilo que está nos evangelhos originais, o seu conteúdo moral. Então, para nós espíritas, não interessa detalhes da crucificação, se ele sofreu muito, se ele sofreu pouco,
quanto tempo ele segurou a cruz, quanto tempo ele demorou do Calvário, né, do palácio lá, do Pôncio Pilatos, até o Gólgota, onde ele foi crucificado, se tinha 2 ladrões, se tinha 3, se não tinha nenhum, se a mãe dele realmente se chamava Maria, se não se chamava, se ele tinha irmão, se não tinha. Isso para a gente não é importante. O que é importante? O conteúdo moral da sua mensagem. Então tudo aquilo que ele deixou como mestre, como rabi na Galileia, e que visa, que tem como intento transformar moralmente o homem através de uma proposta pedagógica de educação de nossas almas, de educação dos nossos afetos, de educação do nosso modo de se relacionar com o outro, né? Então, quando a gente se relaciona bem com o outro, a gente constrói um mundo melhor, mais gostoso. Inclusive, isso tem a ver com o prazer. É muito comum as pessoas mal avisadas acharem que ter prazer é ruim, é do mal, que a gente nasceu para sofrer. Não, a gente precisa ter prazer. E quanto mais a gente viver bem com o outro, quanto mais a gente fizer da terra um lugar aprazível, gostoso, agradável, melhor vai ser viver, com mais prazer nós vamos viver. Então, se a gente não consegue ser bom por convicção, vamos ser bons por interesse, né? Bons por egoísmo. Por que você é bom? Porque eu quero um mundo mais gostoso, porque eu gosto de ter prazer, porque eu gosto de que o lugar que eu vivo seja bom, seja gostoso, né? Porque eu quero evitar conflitos, porque eu quero, quero amar, quero ser amado, porque eu acho bacana que as pessoas gostem de mim também. Bom isso, não é nada demais, né? Então assim, isso é muito importante, a gente entender a síntese dessa mensagem. Se nós formos, estava na mensagem do Emmanuel hoje, nós podemos ser muito sabidos, sábios. Se a gente não conseguir ser uma pessoa que vale a pena, não adianta nada. Aliás, eu conheço um monte de gente muito inteligente e chatíssima. Você não consegue ficar 10 minutos com criatura, né? Você tem vontade de desencarnar para reencarnar na companhia de alguém menos chato, né? Então assim, e a pessoa às vezes tem títulos de doutorado, uma pessoa, e às vezes uma pessoa ela sem ilustração nenhuma, tal, é agradável, a gente aprende com ela, a presença dela ilumina, né, o contexto onde quer que esteja. E aí existe a diferença entre ilustração e sabedoria, né? A sabedoria a gente não encontra só nos livros, encontra olhando o outro, observando, prestando atenção, né, à nossa volta, percebendo, desenvolvendo a nossa sensibilidade, nossa delicadeza para com o próximo, né? Enfim, percebendo aquilo que está à nossa volta. É o feeling, a gente começa a ter, né, um feeling. Nesse item do Livro dos Espíritos, na questão 879, Kardec depois desenvolve um pouquinho a resposta que os Espíritos dão, dizendo que aí está realmente a verdadeira justiça, e ele diz assim: o sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Então nós temos, por exemplo, vivido no Brasil, agora com essas efervescências partidárias, etc., o pró, o contra, a situação, a oposição, etc., a gente tem acompanhado disputas jurídicas. Então, professores de direito falando que é direito, o outro que é professor numa outra falando, isso que ele falou que é direito, não é direito coisa nenhuma, isso que é legal, não é legal, é ilegal, né? E tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Então, o que é direito para a doutrina? É tudo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. O que não é direito? É tudo aquilo que eu não gostaria que alguém fizesse comigo. Então não há, na doutrina espírita, a legitimação de qualquer direito que venha de fora para dentro, no sentido de cima para baixo, né? A nossa referência do que é justo ou injusto está dentro da nossa consciência. Aquilo que a minha consciência diz que eu devo fazer, no sentido ético, quer dizer,
da relação com o outro é justo. Aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo é injusto, né? E aí vem uma questãozinha que Kardec coloca: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Sim, óbvio, né? Se nós vivêssemos sozinhos, nós não precisaríamos de nada, né? Que regulasse, que referendasse a nossa relação com o outro. Então, por que, né, que nós precisamos? Porque a gente vive em sociedade. E por que a gente precisa viver? Porque sem o outro a gente não se identifica. Inclusive, a gente só sabe que existe pelo olhar do outro. Olha que interessante. Aí a gente vai para a psicologia do desenvolvimento, né? Quando que o bebê percebe que ele é um ser diferente da mãe? Quando ele percebe que a mãe não está o tempo todo disponível para ele. Então vamos imaginar um bebê, ok? Bebezinho, tá lá. Ele acabou de nascer. Ele não sabe que ele é ele ainda. Aliás, ele não sabe nada. Aliás, eu acho triste nascer. É um sofrimento, porque você não lembra de nada. Todo mundo te trata como um imbecil, você não lembra de nada. Não é verdade? E é interessante, eu me lembro que eu era pequenininho, eu devia ter uns 8 anos, eu sabia que estavam mentindo para mim. Mas enfim, tá lá, o bebê. Ele tá lá, né? A mãe tá. Aí, né, qualquer coisinha que ele vai, a mãe tá lá, ou alguém, né? Ok? Sim? E ele, né, se identifica, ele não se identifica com nada, porque ele e a mãe são uma mesma coisa. Até que tem um belo dia que a mãe começa a cansar daquela lenga-lenga. Ela está cansada, faz tempo que ela não dorme à noite. E aí ele chora e ela resolve: deixa chorar. Quando ele percebe que não adianta chorar e que ele não tem controle sobre aquele objeto que é a mãe, mais especificamente sobre o peito da mãe, que é o que ele quer, ele não ama você, ele ama o seu peito. Sabiam disso? Não? E se não for o peito, é o bico da mamadeira que você dá, né? Se você não der de mamar para ele, pergunta se ele vai te amar. Não ama. E aí, quando ele percebe que você, né, que ele não, ele e a mãe são coisas diferentes e que ele não controla, aí ele percebe que ele é ele e a mãe é a mãe. E aí ele começa a perceber o abismo que há entre o eu e o mundo. É a partir daí que eu começo a perceber que o mundo não é como eu gostaria que fosse. E que se eu não fizer tudo o que eu preciso para o mundo dar o que eu quero, eu vou me ferrar em nome de Jesus. Entenderam? É assim que a coisa funciona. Aí ao longo da vida a gente aprende que a vida não é como a gente quer, que a gente tem que seguir determinados protocolos, né? Aí entra na escolinha, as professoras com aquela santa paciência ensinam as palavrinhas mágicas, muito obrigado, por favor, e algumas ensinam, né? Então ensina aquela coisa toda, né? E aí a gente percebe que nem sempre, inclusive o mundo é justo, que muitas vezes a gente vai fazer tudo certinho e o mundo vai devolver tudo erradinho, porque aquilo que a gente está esperando não depende de nós. E aí, como a gente já estudou aqui, todo sofrimento que vem para a gente e que a gente não concorreu para que ele viesse, a causa não é presente, a causa é reencarnatória. Então todo sofrimento que eu construí aqui não tem nada a ver com as reencarnações anteriores, né? São o produto da minha incompetência para a vida, ou dos meus equívocos, enfim, das escolhas estranhas que eu faço. Todo sofrimento que visita a minha vida e que eu olho para a minha vida hoje e digo assim: eu não entendo porque eu não busquei isso,
Esse vem lá de trás. Quando que a gente vai entender? Quando desencarnar, chegando lá no mundo espiritual, os benfeitores vão trazer a gente e falar: ó, agora nós vamos te explicar por que aquele negócio, aquela situação aconteceu daquele jeito. E aí a gente vai entender por que precisou passar por aquele sofrimento que naquele momento a gente não entendia. E aí eles também vão dar notinha de 0 a 10. Então a gente vai ver que aquele sofrimento a gente pediu para passar por ele, estava no nosso planejamento, no nosso projeto reencarnatório, era uma prova que nós escolhemos para avaliar se nós já nos encontramos em condições de vencer, de superar uma dada circunstância, e aí nós vamos estar frente a frente com a nossa consciência, com as escolhas reencarnatórias que fizemos, e olha, o seu planejamento era esse, você pediu para passar por isso, vamos ver como foi a sua performance, como você se saiu lá. Se a gente foi mais ou menos, vem ainda, provavelmente com certo sofrimento um pouco menor. Se a gente foi bem, eliminamos aquele problema. Se a gente foi mal, vamos começar tudo de novo. Então, aí a gente entende aquela passagem do Evangelho em que Jesus fala assim: reconcilia-te com teu inimigo enquanto é tempo. Não adianta ofertares nada no altar se tu tens alguma coisa contra o teu inimigo ou ele tem contra você. Então não adianta vir no centro, rezar, sentar na mesa mediúnica, fazer doação para crédito. Quer dizer, até adianta, continue fazendo, mas nada disso adianta, porque vai que o povo não compra pizza. Então assim, então cuidado danado. Mas você falou que não adianta, então estou deixando, daqui 15 eu compro a pizza. Então assim, adianta, porém, do ponto de vista da nossa consciência moral, da nossa evolução espiritual, o mais importante que tudo isso é a gente estar bem com a gente, com o mundo, com os outros, né? Isso não quer dizer que necessariamente quando a gente está bem com o outro vai estar com a gente, porque às vezes a gente faz tudo certinho, está tudo ok, mas o outro simplesmente olha para a gente e fala assim: não gosto de você, e é um direito dele, ok? E não adianta forçar também. Então a gente entende que é um direito dele, mas se a gente estiver em paz, bom, então ele não gosta de mim, eu não fiz nada, está tudo certo, ou se fiz, estou aqui me colocando, então isso já é um problema do outro. Se eu não gosto do outro, o problema é meu. Se o outro não gosta de mim, o problema é dele, embora seja desagradável também, né? Então o legal é a gente conseguir conviver em paz, e para isso, quanto mais simples a gente for, quanto menos a gente se achar, melhor. Porque todo sofrimento humano, segundo os espíritos da codificação, que são liderados pelo pensamento divino do Cristo, o Espírito de verdade, né? Eles vão dizer: a origem de todos os sofrimentos do homem se encontram em dois sentimentos, dois afetos: o orgulho e o egoísmo. O dia que o homem vencer essas duas chagas que corroem o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o orgulho e o egoísmo, nós seremos felizes. Então, está vendo como é fácil ser feliz? É só vencer o orgulho e o egoísmo. Ok? Isso é trabalho, como diz a Cecília Meirelles no poema Desenho: não te fatigues logo, tens trabalho para uma vida toda, e nem para a tua sepultura terás a medida certa. Somos muito menos do que pensávamos, raramente um pouco mais. Que Jesus nos abençoe, e no próximo domingo continuamos nosso estudo.